Olá, pessoal! Dando seguimento aqui ao vídeo anterior, que eu apresentei para vocês o que nós vamos ver, né? Nós vamos conversar aqui nos vídeos subsequentes. E o tema central da nossa conversa é práticas pedagógicas de tutoria em educação à distância, né? Falar de educação à distância arremete a inúmeros assuntos, a inúmeras ideias, né? Porém, nós vamos centralizar aqui o nosso diálogo sobre a atuação do tutor. Falar do tutor em todo esse contexto e como é que funciona o olhar desse sujeito no contexto educacional da educação à distância. Beleza? E o nosso vídeo fala sobre os desafios e possibilidades na educação à distância. Novamente, parece clichê a gente falar novamente sobre isso, né? A gente pontuar desafios. Mas quando eu falo de desafio aqui para vocês, eu não quero falar que existe uma pedra no meio do caminho. O que eu quero dizer para vocês? Que existem observações que precisam ser entendidas, precisam ser trabalhadas para que a gente consiga minimizar impactos no processo de ensino-aprendizagem, no processo de desenvolvimento da temática, no ambiente científico, no ambiente pedagógico, no olhar dos demais sobre a evolução da educação, né? Sobre o olhar da educação. E quando eu falo para você de possibilidade, eu estou dizendo que existem assuntos, que existem olhares, que existem questões que ainda não foram respondidas, que ainda não foram trabalhadas na educação, na ciência em si, né, nas pesquisas. Então, é um campo de observação, são propostas, são possibilidades de desenvolvimento que cabe a você que está me assistindo a buscar, a ir atrás, a desenvolver mais esse olhar, que é a minha proposta sobre esse vídeo, é trazer um olhar também diferenciado para vocês aprofundarem mais sobre essa pesquisa que é bastante interessante. Mas olha só, por que isso acontece, né? Por que a gente consegue, existe esse desafio na educação à distância? Simples. Nós nos acomodamos sobre os processos, nós nos acomodamos sobre muitas coisas na vida, e assim acontece também o comodismo na área profissional. Então, muitos dos que trabalham na educação e porventura vieram a chegar na educação à distância, atuam de forma cômoda. Ora, eu vou levar para a educação à distância o que eu entendi lá na prática do tradicional. Vou levar para lá porque está dando certo para alguns, deu certo lá, vai dar certo aqui também. Então, é a reprodução. Então, esse desafio, é isso que eu quero dizer para você. Por que nós temos um grande número de evasão dentro da educação à distância? Porque estão acontecendo práticas que não eram para acontecer. Ou práticas que não foram desenvolvidas para a educação à distância. Então, isso é muito importante ser observado. Então, são profissionais ainda não qualificados para trabalhar nessa área ainda, né, em desenvolvimento no Brasil. Ok? Então, esse desafio precisa ser sanado. Porém, é importante destacar que nós já temos uma literatura suficiente, nós temos estudos científicos suficientes que afirmam que o tutor, o bom tutor, ele consegue ter uma influência grandiosa sobre os alunos na educação à distância. Influência essa que é explicada pelo simples fato da aproximação. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que o tutor, ele é o personagem direto nesse processo de comunicação com o aluno. É o tutor que vai estar interagindo com ele no ambiente virtual de aprendizagem. É o tutor que vai conhecer a fragilidade dele no ambiente virtual de aprendizagem. É o tutor que vai estar dialogando frequentemente com este aluno. É o tutor que vai estar motivando este aluno. É o tutor que vai fazer parte da evolução acadêmica deste aluno.
Então, é a peça-chave desse processo. Sherida, você está dizendo para mim que esse tutor é a peça principal? É ele que faz todo o processo? Não, eu não estou dizendo isso para você. Tutor não trabalha só. Por trás da atuação do tutor, existem inúmeros fatores que auxiliam o processo dele de atuação e a efetividade do aluno no ambiente virtual. Existem os designers, existem os coordenadores pedagógicos, existem os coordenadores, o coordenador central, algumas instituições existem a diretoria, existe o professor. E assim também existe a figura do tutor à distância, tutor presencial, existe a equipe de atendimento. Aqui esse público que eu trago aqui para vocês, né? Estudante, professor, tutor, equipe técnica e que eu acabei de pontuar algumas aqui para você. Então, é uma equipe que trabalha em conjunto. Mas o tutor é quem está lá direto com o aluno. Quem está lá diariamente com o aluno. Ah, Sherida, então o tutor, ele é o principal responsável pelo sucesso, pelo fracasso do aluno? Também não, certo? Por quê? Por mais que o tutor ele tenha toda essa boa vontade, toda essa proposta, todo esse manuseio com o aluno no dia a dia, o aluno também precisa ter sua motivação. O aluno precisa ter seu interesse pessoal, né? Ele não vai conseguir trabalhar sozinho o tutor. Ele vai utilizar suas ferramentas de conhecimento para a aproximação desse aluno, mas se ele não quiser, não há como isso acontecer, como o sucesso acontecer. E existem... O tutor, ele faz parte de um dos passos, um dos elos de comunicação com esse aluno, né? Acabei de dizer para você que ele é o principal porque ele está ali no dia a dia, certo? Mas ele é o mediador. Ele media quem, né? Professor, tutor, estudante. Ele está aqui no meio do caminho. Professor, tutor, estudante. Ele está aqui no meio do caminho. Vamos falar aqui, falei um pouco do tutor, explanei um pouco do tutor e vou estar falando cada vez mais. Mas vamos conhecer um desses polos de comunicação. Por quê? Para a manutenção da qualidade e a manutenção da IES, eu preciso ter o estudante, né? Que é o fator central da existência desse curso, da existência dessa oferta, desse ambiente, né? Vamos dizer assim. Então, é o estudante. Esse estudante, ele também vem sanado de muitos desafios a serem cumpridos, certo? E o tutor, ele precisa deixar claro para este aluno os desafios que ele tem. Quais são esses desafios e que ele é responsável em também sanar esses desafios. Que desafios são esses? Um dos grandes desafios na educação à distância para o próprio aluno é o tempo. Né? Porque a gente pode caracterizar muitos desses alunos que trabalham, que têm família, que têm tempo, fazem inúmeras atividades e que têm pouco tempo para a educação. Então, o tempo é um desafio, desculpa, a ser sanado, certo? Outro grande desafio é o cumprimento dos prazos, o cumprimento das datas, das atividades. Quem vai estar ali junto dele? Tutor. Fazendo esse lembrete. Mas ele é o responsável em cumprir, né? Tutor é responsável em estar ali ajudando, auxiliando, mas ele não vai fazer pelo aluno. Então, é um grande desafio a ser sanado por esse aluno, a ser cumprido por esse aluno. Então, o tutor, ele é responsável em deixar claro isso para o aluno. Mas o aluno precisa entender que ele é o responsável. E vem aí a parte autônoma, né? Ele precisa ser autônomo. Coloquei aqui para vocês, ele precisa ser autônomo. O tutor tem que deixar isso claro para ele. Ele que tem que buscar. Ele que tem que ir lá no ambiente virtual, assistir os vídeos, se tiver vídeo. Ele que tem que fazer os questionários na data certa. Ele que tem que fazer a leitura dos livros, dos materiais, do que está sendo proposto. Ele que tem que acompanhar. Por mais que eu, como tutor, dê esse apoio, o aluno precisa entender que ele é o responsável também por isso.
E aí eu posso dizer para vocês, basicamente, né, o perfil destes alunos, né, características desses alunos na educação à distância. Quem são eles, né? Não consigo traçar, não dá. Por mais que você leia, você veja em algumas literaturas que falam, que traçam características, que traçam perfis, que diz que o aluno é assim e vai, né? Existem estatísticas, não, a gente não consegue traçar um perfil claro do aluno de educação à distância. Por quê? São jovens que têm tempo para tudo, tempo para muitas coisas, mas pouco tempo para a educação. São adultos que há muito tempo estão na educação, que não estão mais na educação tradicional, formal, e que buscam a educação à distância por algum motivo. Dentre eles, é não poder estar cumprindo dentro de uma sala de aula o tempo exigido. E inúmeros outros fatores. Mas nisso existe, né, seja qualquer característica que esse aluno tenha, o que eles têm em comum nesse processo de desenvolvimento, que é o desafio novamente, é o tempo. E aí, o que o tutor tem que fazer? Olha, tutor, você que está me assistindo, ou se preparando, ou será um futuro tutor, ou está atuando como tutor, até nesse processo de direcionamento faz parte do seu processo de trabalho, que é orientar o aluno a direcionar um tempo, a preparar o seu tempo de estudo, a preparar o seu espaço de estudo. Você, tutor, é responsável por esse direcionamento. Claro, novamente, o aluno é responsável pelo seu processo. Mas o tutor, fazendo a sua parte, ele dá esse direcionamento, ele faz parte desse processo de acompanhamento também. Mas lembre-se que o tempo vai ser um dos grandes e maiores desafios que vocês vão encontrar, independendo do perfil que seja traçado, independente das características do seu aluno, o tempo sempre será o maior desafio que você vai ter. Seja o próprio aluno com você para acompanhar, né? O tempo é um desafiador. Lembre-se, você tutor, em sempre proporcionar ao aluno da educação à distância a maior proximidade ao seu objeto de estudo. Sempre traga propostas de aproximação para esse objeto de estudo, seja para o profissional que já está atuando, que é uma coisa que a educação à distância tem de bacana, que muitos deles já estão atuando e estão estudando naquela área de interesse, então aproxime cada vez mais, proporcione novas formas de avaliação, novos conteúdos avaliativos, faz parte da sua atuação e sempre deixe esse aluno cada vez mais motivado, direcionando o olhar para o que ele se propõe. Porque o aluno da educação à distância, ele por muitas vezes, e uma das características, não sou eu que estou dizendo, a literatura diz, que uma das características que ele busca na educação à distância é aquilo que ele já conhece, é aquilo que ele deseja. Então, é uma proposta interessante, é um olhar interessante a ser encaminhado, né? Você, tutor, esse aluno que está aí no ambiente virtual de aprendizagem junto com você, ou que você vai atuar. Beleza? E o professor? Quem é o professor? Onde é que ele está encaixado? Né? Como é que acontece? Olha, o professor na educação à distância, ele também, né, a educação à distância ainda sofre também com esse professor em entender essa proposta da educação à distância pelo simples fato dele não ser mais o centro das atenções do conhecimento, ele não ser mais aquele sujeito centralizador do conhecimento. Então, muitos dos professores eles se fecham a esse olhar, se fecham a essa proposta e se limitam. E aí estão ali na educação à distância porque aconteceu. Então, é importante tirar este olhar desse professor e ele entender que ele está ali sobre uma outra perspectiva. Se antes, na educação tradicional, o diálogo acontecia, né? A ideia de diálogo, na verdade, era desenvolvida por meio de um monólogo, na educação à distância é dialogada.
certo? Se na educação tradicional o professor ele tinha um olhar direcionado, uma área específica de atuação, uma área específica de conversação, na educação à distância ele é multifacetário, ele tem múltiplas áreas de conhecimentos, né? Ele precisa abordar e ele precisa dialogar sobre essas diversas áreas de conhecimento. Se na educação tradicional o processo era de forma isolada, né? Ou seja, o planejamento, por muitas vezes a execução, quando a gente fala do monólogo, né? A gente fala da ideia do isolado. Na educação à distância acontece de forma coletiva. Então, ele precisa entender que no processo pedagógico da educação à distância, isso é coletivo. E assim a sua autoridade, né? Não é mais centralizadora. A autoridade não está acontecendo mais sobre o olhar do professor. Essa proposta, ela é mais de parceria, né? Assim como ele não é mais o formador, ele é o pesquisador. Professor na educação à distância não é mais o formador, ele é o pesquisador, certo? A gente não consegue observar, a gente não consegue ver dentro da proposta pedagógica de educação à distância a ideia do formador, né? E sim, existe o mediador e o facilitador, que é o tutor, e o professor como pesquisador nesse processo de desenvolvimento, ok? Então, apresentei para vocês esse profissional, esse outro profissional chamado professor na educação. Por que eu estou apresentando para vocês aqui esses sujeitos? Por que é importante eu demonstrar para vocês o perfil do estudante, as dificuldades do estudante, o perfil do professor e como existe essa dificuldade do professor entender, né? Quem é ele neste momento, nesse espaço de educação. Porque é muito importante o tutor conhecer. Por quê? É importante ele saber aonde ele se encaixa dentro desse processo de acompanhamento pedagógico, desenvolvimento pedagógico da instituição ou do próprio aluno. Ele entender onde ele se encaixa para ele saber aonde ele entra no sucesso e aonde ele entra no fracasso do aluno. Porque não adianta o tutor utilizar de ferramentas extraordinárias, comportamentos extremamente importantes, ele ter toda essa ferramenta, toda essa qualificação, se o professor não proporcionou uma ferramenta qualificada, se a instituição não ofereceu propostas tecnológicas qualificadas para que esse sucesso aconteça. Então, o tutor ele precisa entender isso, que por mais que ele se desdobre, se não tiver ferramentas dadas pelo próprio professor que está acompanhando esse processo, talvez o sucesso da sua proposta educacional não aconteça. E também, o que eu quero dizer, não adianta se apoiar nisso, né? Não dizer que o sucesso não aconteceu porque o professor é o culpado. A gente não pode se apoiar em cima disso. Então, ok, existe a possibilidade, pode acontecer desta forma, mas também o que eu estou fazendo para não acontecer sucesso, para isso não se desenvolver, né? Só transferir esse problema não vai resolver a situação quando a gente fala de qualidade na educação. Bom, eu já falei aqui do professor, já falei do estudante, né? Do aluno na educação à distância e intercaladamente falei quem é o tutor, né? Fui conversando aqui com vocês de quem é o tutor. E eu digo para vocês, o tutor é a peça-chave do processo. Tutor não é suporte. Tutor não é suporte. Tutor é a peça-chave desse processo. Vamos aqui conceituar de forma bem objetiva, né, de forma bem simplificada, o que diz o Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação à Distância, de quem é o tutor. Tutor ele é o mediador, é o facilitador do processo pedagógico.
Preste bastante atenção nessas duas palavras quando eu falo de facilitador e falo de mediador. É muito importante o tutor entender a conceituação dessas duas palavras, dessas duas ideias de intervenção no processo educacional. Porque ele é responsável por isso, certo? Ele é responsável por esse desenvolvimento pedagógico. Mas, olha, é importante, dentro desse processo de conhecimento, ele ter uma qualificação. Porque antes dele ser tutor, antes dele atuar como tutor, ele tem que ter uma qualificação. Olha, vamos pensar da seguinte forma. Ele vai trabalhar com educação à distância, sendo tutor, sendo um interventor no processo de aprendizagem do estudante, e ele nunca nem ouviu falar do que é um Moodle. Ele nunca trabalhou alguma proposta das TICs dentro da intervenção do desenvolvimento do aluno. Ele não entende, ele não conhece, ele nunca viu. Ora, esse professor, esse tutor, ele pouco vai ou nada vai auxiliar o aluno no processo de desenvolvimento. Esse processo vai ser sofrido. Uma hora ele vai aprender, uma hora ele vai se desenvolver. Mas inicialmente seu processo vai ser desenvolvido. Por outro lado, só o entendimento da área tecnológica não é o único fator que vai qualificar, que vai torná-lo um tutor bem-sucedido. Ele precisa estar em constante desenvolvimento e acompanhamento pedagógico também. O tutor ele precisa entender que a todo tempo e a todo momento ele precisa se qualificar pedagogicamente. Então, finalizando aqui para vocês, eu posso dizer que o tutor ele precisa juntar diversas competências, diversos conhecimentos. Dentre eles domínio das tecnologias, domínio dos conteúdos a serem trabalhados, os domínios das competências pedagógicas, assim como os domínios das técnicas motivacionais. Você acha que é nova essa técnica motivacional? Não é. Eu venho falando desde a primeira diálogo que eu venho conversando aqui com vocês, eu venho falando de motivação. Técnicas motivacionais é um assunto que o tutor precisa dominar constantemente, numa mensagem diária, numa conversa no fórum, numa conversa pessoal, na apresentação de um conteúdo, enfim. Técnica motivacional é um dos domínios que o tutor precisa ter. Gostaria que você parasse um pouco para pensar sobre isso e aprofundasse mais essa pesquisa, aprofundasse mais esse conhecimento, esses domínios no qual esse sujeito precisa ter para ser um profissional mais assertivo na sua proposta profissional mesmo, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.